Vamos fazer nosso momento de oração, pedindo ao Senhor que venha conduzir todo esse momento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abri os nossos lábios e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Senhor, nós te pedimos nessa noite, de uma maneira particular, a virtude da ordem, que tudo seja ordenado no nosso interior. Vem trazer luz a cada um de nós, Espírito Santo. Vem nos iluminar todo o conhecimento, iluminar nossa inteligência sobre o conhecimento de Maria, para que nós possamos entender a necessidade de nós nos consagrarmos, o porquê dessa consagração, quem é Maria. Então, nós te pedimos, Senhor, uma unção toda especial para o dia de hoje. Te pedimos também, Senhor, um desejo ardente de te servir, de te amar e de te conhecer. Te pedimos, Senhor, nessa noite, o desejo de nos colocar e nos prostrar inteiramente diante do vosso sagrado coração. Que tudo que seja falado hoje, Senhor, te glorifique, te renda glória. Seja canal de santificação, de evangelização. Que seja levada à verdade, Senhor, e que venha cair todo o escrúpulo, todo o respeito humano, tudo aquilo que nos impede de viver a ascese espiritual, de viver uma verdadeira conversão, de clamar por um arrependimento profundo. Então, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite muita coisa seja iluminada dentro do nosso interior, que nós sejamos chamados a ter uma vida verdadeira e interior, deixando que o Espírito de Maria, que os desejos de Maria, que são os desejos do próprio Cristo, ardam também dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te pedimos, nosso anjo da guarda, o nosso companheiro de todas as horas, de todos os momentos, aquele que o Senhor designou para nos conduzir ao céu, te clamamos a vossa presença. Cada um que participa desse momento de formação e aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós daremos sequência ao 4º dia de formação. Hoje nós vamos tratar sobre o 1º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E pedimos, que cada um já tenha feito essa leitura, tenha lido o 1º capítulo, para que essa formação possa aprofundar, aclarar alguns pontos que, porventura, não tenha sido entendido. Hoje, de uma maneira muito especial, o Padre José Soares, nós acabamos de chegar da Santa Missa, e o Padre José Soares falava da responsabilidade do formador e da responsabilidade daquele que é formado. Que nós precisamos fazer tudo de Deus com um zelo
um zelo, porque tudo de Deus a gente tem que dar o melhor o melhor que a gente possa dar. Então, eu me coloco aqui diante do Senhor para ser instrumento dele e que o Senhor me esvazie totalmente de mim, para que o Senhor possa reinar em mim e que essa formação possa atingir os corações, para que seja realizado o projeto de Deus na nossa vida. E também clamamos para que a mesma coisa aconteça no interior de cada um que se prepara, porque a consagração exige uma maturidade espiritual. E é isso que nós estamos buscando, não só com a formação, mas com a vida interior, que nós devemos ter, a nossa vida de oração, que nós devemos ter durante o período dessa formação. Certo? Então, eu vou iniciar agora o compartilhamento da aula de hoje. E o capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai falando qual a necessidade que nós temos de ser devotos à Santíssima Virgem. Então, hoje, o dia de hoje, ele foi designado por Deus, a providência de Deus nos chama para que nós possamos responder a algumas perguntas dentro do nosso interior, para que a gente possa compreender esse chamado que Deus está fazendo para cada um. Por que você resolveu participar dessa formação, a consagração à Nossa Senhora? O que lhe moveu? E também lhe trazer a certeza de que você está no caminho certo, de que esse é o caminho que Deus lhe quer. E que esse momento de formação e de preparação para a consagração à Nossa Senhora é porque o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida é urgente. Nós temos necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Só que muitas vezes nós não paramos para compreender essa necessidade. Então, o capítulo 1 hoje, ele vem para responder às nossas perguntas. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Normalmente, quando nós preparamos uma turma para se consagrar a Nossa Senhora, nós que temos o carisma do Mosteiro Maria Rosa Mística, nós rezamos e pedimos a Deus, né, que venha a aclarar porque a escolha dessas pessoas que vão se consagrar a Nossa Senhora com esse título ou com esse acontecimento da vida de Nossa Senhora. E falo hoje de uma maneira muito particular a vocês que se inscreveram na formação para a consagração à Nossa Senhora no dia da natividade de Nossa Senhora. E isso precisa ficar muito claro, muito certo, para que possa ir selando no coração de vocês a compreensão do que Maria vai fazer a partir de vocês com esse acontecimento da vida dele. Por que hoje você está se consagrando não no título de Nossa Senhora do Desterro, como eu, por exemplo, e você vai se consagrar no dia da natividade de Nossa Senhora? Então, comece a abraçar e perceber que Nossa Senhora vai ter uma pedagogia muito especial com vocês que fazem parte dessa turma. Então, a natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, que é no dia de 8 de setembro, que é o dia que vocês vão se consagrar, qual é o significado do nascimento de Nossa Senhora? O significado dele para o mundo é o começo da realização do poderoso plano de Deus na Terra.
O dia que Nossa Senhora nasceu, começou a execução do plano salvífico que Deus tinha para cada um de nós. O nascimento de Nossa Senhora, que foi um nascimento oculto, né? Não existe a tradição falando sobre o que foi o nascimento de Nossa Senhora, mas nós precisamos lembrar que os pais de Nossa Senhora, eles não tinham tido nenhum filho ainda. E ao ler todas as profecias, eles sabiam que o Messias viria. E eles se colocavam abertos para, se Deus quisesse, os usar no projeto de salvação da humanidade. Era preciso que o Messias viesse, e ele viria de uma família humana. Viria do povo eleito que Deus tinha escolhido. Então, eles não conseguiam ter filhos, até que veio o nascimento de Nossa Senhora. E nós vamos ver pelos dogmas de Nossa Senhora que esse nascimento ele foi cercado de uma graça super especial, porque nós estamos falando exatamente que nasceu o vaso de eleição que ia acolher em si o Salvador. Então, quando você para pensar o que eu vou me consagrar no dia do nascimento de Nossa Senhora, perceba que você também está sendo chamado a mergulhar nesse nascimento da Santíssima Virgem, para que você possa também nascer de novo da água e do Espírito, para que possa ser um homem novo, uma mulher nova. É esse o efeito do nascimento de Nossa Senhora. Porque ela, como São Luís vai dizendo no capítulo 1, ela é a obra-prima de Deus Pai. Nossa Senhora, ela se relaciona com toda a Santíssima Trindade. Foi a obra mais perfeita que Deus Pai fez. É a mãe admirável de Deus Filho e é a fonte selada esposa do Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus, e Nossa Senhora se relaciona de uma maneira totalmente entregue e adoradora a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E São Luís vai dizendo que Nossa Senhora é a cidade de Deus. É a cidade que nós devemos buscar e não a cidade dos homens. É a cidade onde Deus mora. A Santíssima Trindade resolveu habitar em Maria, fazer nela a sua morada. E é nela que nós devemos também entrar. É nessa cidade que nós deveremos buscar refúgio e irmos ao encontro de Deus, que é a nossa meta, a meta de cada um de nós. E São Luís vai dizendo que ela é um vaso de eleição, é um vaso escolhido, onde cabem todas as espécies de graça. E com o nascimento de Nossa Senhora, inicia-se, como nós vimos na formação passada, a estratégia de Deus para nos salvar. E há quem diga que o nascimento de Nossa Senhora representou o terror dos infernos. Quando Nossa Senhora nasceu, o inferno se abalou, porque viu o início da execução desse grande plano de salvação. Então, quando nós nos consagramos no dia do nascimento de Nossa Senhora, nós também temos que perceber que o nosso chamado também é para, junto com Maria, nós sermos também o terror dos infernos, porque nós seremos totalmente submissos e dependentes a ela, que é totalmente submissa e dependente totalmente a Deus. Porque nós somos chamados a fazer como ela, a exemplo dela, em tudo a vontade de Deus. E incendiaremos do Espírito Santo, teremos dentro de nós o fogo do Espírito Santo. E dentro desse fogo do Espírito Santo, tudo que nós tocarmos também incendiará o mundo. Então, nós somos chamados a nos consagrar nesse grande dia
que representou o terror do mal. Representou a vitória de Deus sobre o mal. E mais, trouxe uma alegria que nunca mais terá fim. Porque Nossa Senhora é um dom de Deus para nós. E é por meio dela que nós seremos bem-aventurados. Que o significado da palavra bem-aventurança é exatamente alegria, é de ser feliz. Então, vivendo com Maria, nós seremos plenamente felizes. E o nosso curso, ele não é um curso de Mariologia. Nós não vamos aqui falar tudo sobre Nossa Senhora, mas nós vamos trazer elementos mínimos para que vocês possam conhecer Nossa Senhora, para que possam viver uma verdadeira devoção. E já já a gente vai ver o que são essas palavras devoção. E a nossa igreja, ela já proclamou 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, a igreja já declarou que Nossa Senhora tem a virgindade perpétua, é eternamente virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto. A maternidade de Nossa Senhora é divina, ou seja, ela concebeu Cristo por ação do Espírito Santo. Ela é a Imaculada Conceição, ou seja, ela nasceu sem a mancha do pecado original. E Nossa Senhora não teve o seu corpo corrompido. Ela foi assunta ao céu, ela foi levada, não pela força dela, mas pela força de Deus aos céus. São esses os 4 dogmas marianos. Mas São Luís vai trazendo duas características de Nossa Senhora, que é muito importante nós entendermos, porque isso também nos responde qual a necessidade que nós temos de nos consagrar a Nossa Senhora. E que a igreja ainda não proclamou esses dogmas, mas que para nós vivermos e acreditarmos nesses atributos de Nossa Senhora, não há necessidade da proclamação desse dogma, porque a palavra de Deus já fala isso. Toda a tradição, tudo que a igreja vem trazendo, já existem cartas, né, dos santos padres que vão trazendo essas características de Nossa Senhora, esses atributos de Nossa Senhora. E um deles, por que eu vou me consagrar a Nossa Senhora? Porque ela é corredentora. O que é que significa a palavra corredenção? Quem nos redimiu foi Cristo. Quem nos comprou com seu sangue foi Cristo. Mas a Santíssima Trindade quis por bem que Maria e Cristo oferecessem o mesmo sacrifício. Quando Nossa Senhora aceitou dizer sim ao projeto de Deus e que ela aceitava ser mãe do Filho de Deus, ela já estava, como se disse ali, iniciando, ela estava dando sim ao projeto salvífico de Deus. E o sim dela foi perene, constante. E quando Cristo se deu ali na cruz, Nossa Senhora o estava entregando por cada um de nós. Ela deu o filho dela por cada um de nós. Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, que Abraão foi chamado a entregar o seu filho Isaque, para demonstrar que era fiel a Deus em tudo, Abraão foi até lá para fazer o sacrifício. Mas no último instante, Deus disse que não precisaria e entregou um cordeiro, apareceu um cordeiro para que fosse feito o sacrifício. Mas no caso de Nossa Senhora, ela entregou.
ela sacrificou o filho dela em prol da nossa redenção. Porque ela sabia que por meio dessa entrega, dessa oblação, desse sacrifício, é que a humanidade seria salva e poderia voltar a sonhar com o paraíso. Então, ela é causa da nossa salvação. Ela é corredentora, porque ela ofereceu esse mesmo sacrifício com Cristo. E hoje, a dificuldade que a igreja encontra para proclamar que Nossa Senhora é corredentora, porque a igreja, o tempo que nós vivemos hoje, ele tem dificuldade de aceitar Maria. É projeto do inimigo conspurcar, manchar tudo que se vai fazer, que se vai falar de Maria. Porque ela pisou na cabeça dele, né? Então, hoje, quando, ao invés de nós anunciarmos a verdade para todos os povos, todas as nações e todas as línguas, e dizermos que Nossa Senhora é corredentora, nós estamos fazendo determinados acordos para dizer assim, não, nesses espaços nós vamos falar só de Cristo, porque para não ter problema, não ter confusão e a gente conseguir se respeitar, mas isso não é a verdade. A verdade de Deus é que Nossa Senhora ofereceu o filho dela por cada um de nós. Quem não ama a mãe não ama o filho. Quem não ama a mãe não ama o pai. Então, nós precisamos ir abrindo a nossa mente e conclamando sim que Nossa Senhora seja declarada como dogma de fé que ela é corredentora. E São Luís vai dizendo que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Que a Santíssima Trindade, por vontade da Santíssima Trindade, eles entregaram seus méritos para Nossa Senhora, para que ela distribuísse conforme a vontade, porque a vontade de Maria nunca foi a vontade dela. A vontade de Nossa Senhora sempre foi a vontade de Deus. O canto dela é: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela nunca se colocou em primeiro lugar. Tudo que ela vem a realizar e tudo que ela aponta é sempre dizendo: faça tudo o que ele vos disser. Então, por conta dessa humildade, por conta dessa submissão, dessa obediência, de Nossa Senhora se fazer escrava, se fazer pequena para Deus, Deus junta todas as graças e entrega para Maria. E as graças que nós recebemos nos dias de hoje, que recebemos no nosso batismo e continuamos recebendo, passam por esse canal de graças que é Maria. Cristo fez a ponte entre o céu e a terra. Ele é a escada. Mas a porta que dá acesso a essa escada é Maria. E Cristo veio por um canal. Mas foi por que ele veio? Porque Deus quis. E esse canal é Maria. Então ele dispensa todas as graças para nós também por meio de Maria. Até mesmo aqueles que negam a existência de Maria, o valor de Maria, quando recebe uma graça, recebe pelas mãos dela. Até mesmo aqueles que não são devotos, toda graça que recebe, recebe das mãos dela. Então nós precisamos, como consagrados que seremos, que estamos nos formando, precisamos lutar para que Maria seja mais conhecida no mundo, como diz São Luís. Porque ela, sendo conhecida, é que o filho dela será conhecido, amado e servido. Então, nós precisamos conclamar que esses dois dogmas, corredentor e medianeiro de todas as graças, sejam declarados. E a igreja,
ela de alguma maneira reconhece, sim, que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, tanto que quando nós rezamos essa oração, à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, nós estamos sempre pedindo a Nossa Senhora. Hoje, no mosteiro, sempre ao final da missa, nesse período em que a gente está se preparando para o dia do Sagrado Coração de Jesus, quando nós vamos nos consagrar ao Sagrado Coração de Jesus, nós pedimos na oração de consagração que Nossa Senhora nos ajude a viver essa consagração, porque nós pedimos a proteção dela, o auxílio dela. A única pessoa que conseguiu se dirigir a Deus sem auxílio foi Nossa Senhora, porque é a obra-prima de Deus. Mas todos nós precisamos do auxílio dela. Precisamos suplicar a Nossa Senhora em todas as nossas necessidades. E aí, para essa turma que vai se consagrar no dia da Natividade de Nossa Senhora, em oração, eu peço uma palavra que vai acompanhar toda a formação de vocês. É muito importante que vocês anotem. Essa palavra está em Jeremias 15, dos versículos 16 ao 21. E olha como ela é providente para esse tempo de consagração. Jeremias era um profeta que Deus chamou, e todo profeta, toda pessoa quando começa a exercer alguma missão por Deus, está lá em Eclesiástico 2, vai dizendo que te prepara para a aprovação. O profeta de Deus, quando ele vai anunciar a vontade de Deus, o mundo não quer viver a vontade de Deus. Então, o mundo, o inimigo e a nossa própria carne se levantam em oposição. E aí, nesse capítulo, no capítulo 15, o profeta Jeremias, ele está dizendo que estava sofrendo ultrajes por Deus, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E quem o estava ultrajando eram aqueles que desprezavam as palavras de Deus. Aniquilai-os. Aí Jeremias diz assim: vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havíeis enchido de indignação. Por que que não tem fim a minha dor e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento? Ai, sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o que é precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles, então, que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo, só como uma muralha como o bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei ao teu lado para proteger-te e te livrar. Oráculo do Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Então, olha o que Deus está dizendo para essa turma aqui que se prepara para a consagração a Nossa Senhora no dia da natividade dela. Nós precisamos nos preparar para a gente conseguir dizer em espírito e em verdade que Deus é a nossa alegria. Deus é a delícia do meu coração, porque nós estamos trazendo o seu nome. Só que não basta dizer que Deus é a minha delícia. Não basta dizer que Deus é a minha alegria, se eu não deixo Deus trabalhar no meu coração os desapegos.
não deixar Deus trabalhar o meu fundo mal, não deixar Deus me purificar, não deixar Deus separar aquilo que é precioso daquilo que é vil na minha vida. Então, o chamado, e é preciso que você anote e viva essa palavra, para que você seja declarado mesmo como aquele servo que Deus chamou e que está a serviço dele, e que está sendo preparado, amamentado por Maria. Mas é preciso ser um verdadeiro discípulo de Maria para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. É preciso que nessa consagração nós deixemos Deus apartar e também nós possamos, com a nossa escolha, com a nossa vontade, apartar aquilo que é vil da nossa vida e abraçarmos aquilo que é precioso. A palavra de Deus diz que Deus não coloca anel de ouro em focinho de porco. Não se coloca, porque não se dá, o porco não dá valor a um anel de ouro. Então nós precisamos deixar Deus nos queimar com o fogo do seu espírito, para que nós possamos reluzir como ouro. Só que queimar, ser purificado, dói. Viver o processo de preparação para a consagração é um processo de dor, sim. E eu preciso dizer aqui para você. Hoje nós fizemos, né, desde alguns dias a gente está fazendo a lista de quem realmente quer se consagrar. E aí, até ali onde eu olhei a última lista, nós estávamos com 86 pessoas. Mas precisam ser 86 pessoas conscientes de que vão deixar Deus ser Deus na sua vida. De que não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. De que eu devo me aproximar de Deus para ver que as escolhas que eu fiz talvez foram escolhas vis. Não era o que Deus queria. E que eu preciso ter a coragem para me apartar delas. Eu preciso ter coragem para deixar fazer tudo novo. E mesmo que nós sejamos atacados vivendo esse processo, Deus está nos garantindo que Ele vai estar ao nosso lado para nos proteger e nos livrar. Porque Deus, com essa consagração, eu ouso dizer para vocês, Deus, com essa consagração, Ele está te arrebatando da mão do mal, libertando do poder dos violentos, para que você possa viver verdadeiramente o seu batismo, para que você possa ser verdadeiramente rei, profeta e sacerdote. Toda vez que você sentir nessa preparação um temor, por menor que seja, do medo de se consagrar, volta para essa palavra de Jeremias. E veja que o que Deus está lhe propondo é uma vida de graça e de vitória. Deus está querendo te dar o anel de ouro, como Ele fez lá com o filho pródigo. Colocar a capa sobre você, o melhor anel e fazer o melhor banquete. Mas é preciso voltar. E é preciso deixar Deus fazer. E sermos pertenças de Deus. Seremos arrancados da mão do inimigo para sermos totalmente de Deus. E sabendo então por que Deus nos chamou para nos consagrarmos no dia da natividade de Nossa Senhora, que nos chama a vivermos esse nascimento, você que se consagra nesse dia, 8 de setembro, entenda, Deus te chama para nascer, renascer. Viver esse caminho de espiritualidade que é trazido por São Luís Grignon de Montfort, que é exatamente a preparação para o reinado de Jesus Cristo. Deus quer preparar o reino de Jesus Cristo a partir de você. De cada um de você que está assistindo essa formação agora. Deus quer fazer de cada um de nós soldados de Cristo. Como quando nós nos crismamos,
Deus nos chama de soldados de Cristo, porque nós estamos confirmando o nosso batismo. Agora, São Luís, quando ele cria esse método, esse caminho de espiritualidade, ele vai falar daquilo que ele experimentou em vida. Então, a consagração, ela não é algo que é só da boca para fora, que a Sara pode vir aqui falar, estudar o capítulo 1 e vir falar, não, de São Luís, não. É preciso ter experiência na vida disso. A consagração não é somente exterior, ela é muito mais interior do que exterior. É aquilo que vai reluzir da minha vida, dos meus atos, da forma como eu falo com as pessoas, das escolhas que eu faço, do testemunho de vida que eu dou. Eu não posso ser consagrada a Nossa Senhora e não clamar, não buscar as virtudes de Nossa Senhora. Humildade, obediência, castidade. Então, São Luís, ele vai falar no capítulo, em todo o tratado, daquilo que ele experimentou em vida. Por isso que essa obra, quando chega a nós, encendeu o nosso coração. Porque é vivo, é algo que ele viveu. Não foi da boca para fora. E por isso ele pôde, porque ele viveu, ele pôde ensinar. E porque ele pôde ensinar, ele pôde pregar. Agora, tudo que São Luís coloca nesse tratado, ele vai dizendo lá no 26 que nem todo mundo vai conseguir compreender a grandeza dessa obra. Porque se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós não conseguiremos compreender. Então, ele vai dizendo que ele está falando aqui para os pobres, para os simples. Porque eles usualmente têm mais fé do que aqueles doutos. Eles acreditam mais, com mais simplicidade e mais merecimento. Então, nós precisamos rezar muito durante essa consagração para não deixar que a nossa inteligência seja um obstáculo à graça de Deus. Eu digo para vocês que a minha conversão aos 32 anos de idade, muito do fator de eu não conseguir experimentar Deus na minha vida é porque eu não deixei, a minha inteligência ela era uma barreira, eu duvidava de tudo, eu questionava tudo muito racional. E não vivia a mística de Deus, a experiência com Deus. A minha inteligência tem que ser utilizada para que eu possa viver a mística. A minha inteligência não pode ser um obstáculo para a mística. Então, nós precisamos aqui nos fazer simples, nos fazer pobres no espírito, sermos essas pessoas de boa vontade e que têm fé. Nós não estamos aqui fazendo formação como se fosse assim algo tudo de Deus, falar de Deus. A gente não pode falar de Deus como uma coisa distante. A gente tem que falar de Deus porque eu me relaciono com Deus. E para se relacionar com Deus, eu preciso clamar Maria, as virtudes de Maria. Porque ele se aproxima daqueles que deixam entrar sem reservas. E ela diz: faça-se tudo o que o Senhor quiser. E aí São Luís vai dizendo que desejava que esse livro caísse nas mãos de uma alma bem disposta, que lhe descobrisse e inspirasse por graça do Espírito Santo a excelência da devoção a Maria que está exposta. Que todas essas pessoas que fizessem essa formação estivessem bem dispostas mesmo, com determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, a querer realmente entrar nesse mistério do coração, do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Pela graça do Espírito Santo.
Então, vamos também rezar como São Luís, para que o nosso coração, como diz a palavra, seja a terra boa, que a semente vai cair e vai render frutos 100 por um. Que nós não sejamos aquelas pessoas que têm um coração raso, que a semente cai, logo vem os pássaros e comem. Ou ela cai e não entra na profundidade, vem logo o sol e a queima. Nós precisamos ser a terra boa. Mas isso precisa, né, de nós e da graça. Clamemos as duas coisas. Então, o que é a devoção? O que é ser um devoto? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sou devota à Nossa Senhora. Eu sou devoto ao Santo Antônio. E é devoto e entende a devoção com um espírito de sentimentalismo. Ah, porque eu gosto muito da história de Santo Antônio. Ah, porque eu acho lindo falar de Nossa Senhora. Eu me emociono quando falo de Nossa Senhora. Mas isso não é devoção. Devoção não é sentimento. Devoção é um ato de vontade. É algo concreto que eu entendi, minha inteligência compreendeu, conversou com a minha vontade e me fez dar uma resposta. Eu estou pronto para me entregar com fervor a tudo que diz respeito ao culto e ao serviço de Deus. Então, a devoção é uma conduta de vida. Eu vou ter que pôr em prática. Eu vou imitar o objeto de devoção para chegar ao fim da minha devoção, que é sempre Cristo. Mas eu não tenho como ser devoto se eu não compreender, a minha inteligência não entender que é necessário, é o caminho que eu tenho que seguir. Eu me convencer que é esse o caminho de perfeição que Deus quer para mim. Quando eu me convenço, aí tem que ser trabalhada ainda a minha vontade. Porque tem gente que entende que Nossa Senhora é o método, é a estratégia de Deus. Mas quando Deus vem mostrar como é que o devoto vai ser, o que o devoto vai sofrer, o que o devoto vai ter que deixar, a purificação que o devoto vai passar, aí a pessoa pode ter um pecado chamado da assídia. É a tristeza de quando vê que o projeto de Deus é grande demais para nós. Que Deus vai arrancar de nós muitas coisas. E aí a gente começa a olhar para trás e vai dizer, nunca mais eu vou poder fazer isso? Nunca mais eu vou poder ter aquele comportamento? Nunca mais eu vou xingar? Nunca mais? Aí quando a gente vê que o caminho é difícil, não é fácil, aí a gente sente a tristeza de ver o projeto de Deus e pode ali parar. Então eu tenho que entender e corresponder com a minha vontade, dizer, eu entendi, Senhor. E faço como Maria. Faz em mim tudo o que o Senhor quiser, porque eu quero, nesta terra, te conhecer, te amar e te servir com todas as potências da minha alma, com todo o meu corpo. Isso é uma devoção. Isso é ser devoto.
Então, vai exigir que nós amemos Deus sobre todas as coisas. Não vai existir nada na nossa vida mais importante do que Deus. É a vivência do primeiro mandamento. É um amor profundo. E é um amor que às vezes a gente não tem ainda. Mas ele não é um obstáculo para que nós não nos consagremos. É de verdade se nós reconhecermos, Senhor, eu ainda não te amo o suficiente. Mas eu quero te amar. Se eu disser, Senhor, eu não te amo o suficiente, por isso que eu não quero me consagrar, porque vai ser muito difícil e eu estou com medo de não cumprir, é assídia. Mas se eu digo, Senhor, eu ainda não te amo dessa maneira, em que se coloca, o Senhor faz de mim mesmo o que o Senhor quiser, mas eu quero te amar, é o que eu quero, Deus vai dar a graça de você cumprir a sua promessa. Então, por isso que exige esse profundo amor. Que Deus mesmo é que coloca no nosso coração. Gente, nós não somos capazes nem de amar. Por nós mesmos, nós não conseguimos amar. Até para a gente amar a Deus, a gente precisa de Deus para amar. Por isso eu preciso da devoção. E Cristo é o centro, o princípio, o fim de todas as coisas. Então, toda devoção, para ela ser uma devoção verdadeira, ela é cristocêntrica. É o começo e o fim de todas as coisas. O padre Paulo Ricardo, quando vai rezar nas formações dele, eu acho que está até no missal, que para vós comece, para vós termine tudo aquilo que nós fizermos por Cristo Senhor nosso. Tudo que eu vou fazer, se eu vou fazer uma audiência, se eu vou fazer uma comida, tudo que eu vou fazer é para ser glória de Deus. Cozinhar, Sara, sim. Você pode cozinhar de uma maneira puramente humana. E às vezes até com raiva, porque está sendo uma obrigação que você tem que fazer. Pela palavra de Deus, nada serve. Foi só zoada que se fez. É o badalo que retine. Mas quando nós colocamos Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer, Senhor, coloca no meu coração todo o amor necessário para que eu possa fazer esse alimento. Para que as pessoas sintam o quanto que elas são amadas. Que quando elas degustarem essa comida, elas percebam que o que está me movendo é o Senhor. Tudo muda. Tudo que a gente coloca o amor de Deus é diferente. E os frutos são diferentes. Então, Cristo é sempre o centro de todas as coisas. E eu dei esses exemplos porque nós somos leigos e nós, né? Mas essa formação também pode alcançar as pessoas religiosas, mas sempre lembrando que nós vamos introduzir Deus em tudo que a gente vai fazer. A nossa vida cotidiana também é uma academia espiritual. É a oportunidade que eu tenho, Senhor, de te amar. Convivendo com os meus, com as pessoas que trabalham comigo, mesmo que seja difícil, eu vou te amar em cada um deles. E tudo muda. Então, a devoção aos santos e à Virgem Maria, na verdade, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, me ajudem. A devoção aos santos e à Virgem Maria nos permite venerar o que neles há de Deus. Quando eu olho para a Virgem Maria, ela resplandece quem? Deus. Quando eu olho para São José de Anchieta, eu vejo Deus. O quanto que Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus, o quanto que essas pessoas deixou Deus trabalhar na vida delas. Deus, eles exalam o perfume de Deus. Então, por isso que nós devemos venerar os santos e a Virgem Maria.
E os santos e a Virgem Maria são métodos eficazes que nos aproximam de Deus e nos fazem incendiar de amor por Cristo. Quando nós lemos a vida dos santos, nós começamos a amar mais ainda Deus, pelo que Deus fez na vida de cada um. Por exemplo, de São João da Cruz. Quando o Santo Agostinho diz, o amor não é amado. Mas quando a gente vai ler, diz assim, Deus, nós desprezamos a tua essência, a tua presença em vários setores da minha vida. Mas quando a gente lê e estuda a vida dos santos, então nós percebemos que eles fazem esse canal para nós irmos a Deus. Então não temamos amar os santos, nem a Virgem Maria, que está acima de todos os santos. Ela é a rainha de todos os anjos e de todos os santos. Então, a devoção é essa resposta que eu dou a esse amor de Deus, que me convida a ser totalmente dele. E pelo ato de consagração, eu me torno algo sagrado. Eu me torno uma pessoa separada para Deus. Eu sou pertença de Deus. E o inimigo não pode ter mais vez na minha vida. Então, por isso é necessário, sim, o ato de consagração. Toda devoção tem um fim em Deus. E a espiritualidade que São Luís Maria Grignon de Montfort diz, o fim é Deus, mas qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar a Deus? Vai ser Maria. E Nossa Senhora, e se nós percebermos, por que Maria? Porque Nossa Senhora foi a forma como Deus quis vir a nós. Então, ele nos mostrou qual é o caminho mais fácil, mais seguro, mais perfeito para nós irmos a ele. É por meio dela. Então, Santo Tomás de Aquino, ele diz que eu preciso ser devoto, sim, correspondendo a esse chamado de Deus com um ato de vontade. Por quê? Porque eu amo a Deus. Você vai se consagrar aqui e você vai viver esse caminho que não vai ser fácil, porque você ama a Deus. E você nasceu para amar a Deus. Então não fique pensando, será que está no tempo de eu me consagrar? Não pense nisso não, porque você foi chamado desde o dia que você foi concebido no ventre materno de sua mãe, você foi chamado para amar a Deus. Só que nós passamos muito tempo sem corresponder a essa vontade, sem amar a Deus como Ele merece ser amado. Então a gente precisa amar a Deus com a intensidade da nossa alma, com tudo aquilo que a nossa alma e o nosso corpo é capaz de corresponder em amor para Deus. Só que a gente só ama, e Santo Tomás de Aquino diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, São Luís Grignon de Montfort, ele começa o capítulo 1 dizendo que nós precisamos conhecer Maria. Precisamos conhecer a verdade. Deus quis que Maria oferecesse o mesmo sacrifício com Cristo. Deus quis que o próprio Deus se encarnasse no ventre da Virgem Maria. Deus quis. E essa é a verdade. Essa é a verdade. E nós precisamos conhecer e abraçar essa verdade. Então, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele está toda a verdade. Deus, por exemplo, quando Cristo disse assim, você quer conhecer o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, em Cristo, nós conseguimos nos relacionar. Deus assume a forma humana, olha a grandeza e o tamanho do amor de Deus por nós, assume a forma humana, e quando nós conhecemos a Cristo, quem Ele é, quais são os atributos dele, o que Ele faz, nós nos relacionamos com a Santíssima Trindade como um todo. Quando eu me aproximo de Cristo, eu conheço a verdade sobre mim, e você tem que estar disposto a deixar nessa formação para a consagração à Nossa Senhora, que Deus diga a verdade sobre você.
Tem dia que Deus diz cada coisa sobre mim que eu fico assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo isso. Eu tô com esse fundo mal. Mas Deus também me mostra, tu és a fonte do meu jardim. Alguém já te disse que você é a fonte do jardim dele? Mas Deus diz para nós que nós embelezamos o jardim dele. Mas ele quer que nós nos tornemos cada dia mais reluzentes, mais ordenados, mais felizes. E para isso ele precisa mostrar o nosso fundo mal e mostrar que todos nós temos sim pontos para progredir na santidade. Sara, você se consagrou quando? Você está no ponto? Estou não. Eu estou progredindo. Eu estou caminhando para não regredir. Eu preciso de Nossa Senhora para ela me ajudar a eu chegar perto de Cristo, Ele iluminar minhas trevas e quando eu ver minhas trevas eu não correr. Ela me segura para que eu possa enxergar com verdade o meu fundo mal e naquilo que eu tenho que progredir. Então, Maria é um dom de Deus e essa é uma verdade. Então, quando nós falamos de culto, nós temos 3 tipos de culto. O culto de latria é o culto que é devido a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Adorando-o, dizendo que ele é o alfa e o ômega. Dele eu vim, para ele eu irei voltar. Nada ocupa o lugar de Deus na minha vida. O culto de idolia é o culto que nós rendemos aos santos, que veneramos aquilo que de Deus há neles, de vermos como eles merecem ser imitados e como nós devemos clamar a intercessão deles. Mas o culto devido a Maria é acima dos santos. É esse culto de hipertulia. Porque apenas Nossa Senhora, como criatura, conseguiu ir a Deus sem auxílio humano. Só ela. Ela recebeu Deus dentro de si. Foi o tabernáculo de Deus. Então, por conta dela ser a obra-prima de Deus e estar acima dos anjos e dos santos, e ter a missão, como diz São Luís, de povoar no céu, ela vai encher o céu de santos e ocupar a vaga dos anjos decaídos, porque quando Lúcifer disse que não serviria, não atenderia a esse plano, essa estratégia de Deus, ele carregou consigo a terça parte dos anjos e o céu ficou desfalcado de anjos. E esse céu precisa ser preenchido por mim, por você. E quem vai nos levar para lá? Nossa Senhora. Vivendo esse culto de hiperdulia, como diz São Luís, que é escrito por um santo e forma santos. Todos nós temos uma vocação universal. E essa vocação, esse chamado é a santidade. Nós precisamos, enquanto estivermos na terra, lutarmos pela nossa santidade. E é fazendo esse culto de hiperdulia a Nossa Senhora que nós chegaremos a amar a Deus sobre todas as coisas, vivendo por Deus, respirando Deus, sendo para Deus. Nós já somos consagrados pelo batismo. Já recebemos o selo indelével. E existem alguns tipos de consagrações, porque nós estamos aqui falando sobre devoção e consagração. E tem consagrações que são litúrgicas, que é o próprio Deus que faz através dos seus ministros. Então, no dia do nosso batismo, o padre que nos batizou era o próprio Deus
nos batizando e que afetou completamente o nosso ser. 3 sacramentos são essas consagrações litúrgicas: o batismo, a confirmação e a ordem. Agora, existem outras consagrações que são chamadas consagrações pessoais com ritos próprios. São aqueles que a própria pessoa se consagram, mas são assistidas pelo ministro, tem um rito próprio para fazer, como os votos dos religiosos e das religiosas, em que eles se consagram totalmente a Deus, fazendo o voto de obediência, castidade e pobreza. E existem as consagrações privadas. Essas consagrações privadas não afetam o ser da pessoa, não há um rito próprio, não há intervenção de ministro obrigatório, mas são altamente fecundos. E nós, na consagração à Nossa Senhora, nós nos contextualizamos exatamente na consagração privada. Porque a consagração litúrgica nós já fizemos pelo nosso batismo, pela nossa confirmação. Agora nós estamos declarando com a nossa força, com a nossa vontade, que nós queremos ser de Deus. E vamos renovar isso anualmente, dando o nosso sim. Ao longo de um ano, muita coisa acontece. E é preciso a gente renovar constantemente que nós queremos ser de Deus. Sempre declarando. E às vezes a consagração é um ponto de partida na conversão da pessoa. Então, assim, tem gente que pensa, eu não sou assim muito santo, eu não tenho essa pureza ainda para eu me consagrar. É porque a consagração para você vai ser um ponto de partida. E tem gente que vai se consagrar porque ele já está num grau de santidade que ele diz assim, vou conservar as graças que eu já tenho me consagrando, para eu não perder o que eu tenho. Então, a consagração é uma coroação também daquilo que a pessoa já vive. Então, quem vai se consagrar, ele tem que ver que Deus está te chamando do jeito que você está, mas não para ficar onde você está. Deus te chama para progredir nessa consagração. Então, esse método de São Luís, ele vai dizendo que, no capítulo 1, ele vai falando que o reino de Cristo e a própria pessoa de Cristo, ela vai vir pelo conhecimento e pelo reino de Maria. E que se Jesus veio por Maria a primeira vez, Deus não vai mudar essa estratégia. Ele vai vir por ela pela segunda vez. Como a aurora precede o sol, Nossa Senhora vai preceder Cristo na sua segunda vinda. E ela já está preparando o povo de Deus para viver essa era marial, que é a preparação para o reino de Cristo. Então, nós temos a necessidade, sim, de ir a Maria. Porque Cristo é o sol. Nós não conseguimos olhar para o sol direto, vendo toda a sua claridade. Nós precisamos de Nossa Senhora, esse canal por onde passa todas as graças de Cristo. Nós precisamos que ela nos dê doses homeopáticas, aquilo que eu consigo nesse momento receber. Ela é a lua, ela não tem luz própria. São Luís diz que ela é um átomo diante de Deus. Minha gente, se Nossa Senhora é um átomo, o que será que a Sara é? Não sei nem se tem uma coisa, porção menor do que um átomo. Diante de Deus, Nossa Senhora é um átomo. Mas a grandeza de Nossa Senhora diante da Sara, ela é gigante. Então eu preciso dela para ir a Ele. Eu preciso que ela capte a luz dele e me dê nas doses para eu viver a minha conversão diária. Eu preciso dela para eu não fugir dele. Porque ele, como diz São Luís, vai dizer que existem pilastras, colunas que vão sustentar princípios que vão me fazer entender por que eu tenho que ir a ela.
E o primeiro princípio disso é porque Deus quis se servir de Maria na encarnação. Gente, a humanidade poderia ter recebido Cristo de outra maneira, mas o mundo não era digno de receber Cristo de qualquer maneira. Deus quis utilizar o mesmo caminho que a serpente lá, quando ela usou a mulher e a enganou, e a perdição entrou no mundo. Deus mostrou que a sua obra-prima era a escolhida para receber o próprio Deus no seu ventre. Agora, gente, isso não era uma necessidade natural de Deus. Essa necessidade é hipotética. Deus quis. Simplesmente isso. Deus quis se encarnar no ventre da Virgem Maria. E nós, quando não queremos ir a ele por meio dela, nós não estamos aceitando a vontade dele. Não, assim eu não quero. Eu quero mesmo ir direto por mim mesmo. Isso é a falta da humildade e de reconhecer que Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe mais do que nós. Ele sabe da matéria que nós somos feitos e que nós não vamos conseguir ir a ele pelas nossas próprias forças, sem o auxílio dela. Então, Deus resolve esse mistério que nós rezamos no mistério gozoso, primeiro mistério gozoso, Deus se fez carne no seio da Virgem Maria. Deus se submeteu a estar dentro de Maria 9 meses. Deus, Cristo, se submeteu a nascer e ser educado por Maria e só iniciar a sua vida pública após 30 anos. Ele estava sendo ensinado, educado, formado. A cabeça do corpo místico estava sendo educado por Maria. Então, quem somos nós para não aceitarmos o querer de Deus, essa necessidade hipotética que liga o coração de Maria ao coração de Jesus e fazem deles bater e pulsar na mesma intensidade? E Nossa Senhora se relacionou com a Santíssima Trindade e cada pessoa da Santíssima Trindade conferiu seus méritos para Nossa Senhora. Então, Deus Pai, quando ele cria Maria, ele dá a ela toda a fecundidade para gerar seu filho. E não é só o seu filho, mas todos os membros do corpo místico. Então, Deus deu a Maria o poder de gerar a cabeça e de gerar os membros, que somos nós. Nós precisamos nos consagrar a ela, porque ela tem poder sobre nós, dado por Deus. Porque Deus quis. Jesus Cristo nos salvou e veio cumprir o projeto salvífico vindo por ela. O primeiro milagre que ele realiza, e São Luís diz, que foi na obra da graça, por ordem da graça, na ordem da graça, foi quando Nossa Senhora visita sua prima Isabel, e só a saudação de Maria já fez com que Isabel santificou o filho de Isabel, João Batista, dentro do ventre dela, e o fez o maior dos nascidos de mulher, cheio do Espírito Santo, só pela voz de Maria, porque ela estava cheia de Deus. E aí vem o segundo milagre que ele o milagre da ordem da natureza,
que é quando, por intercessão de Maria, ele transforma a água em vinho. Então, mostra a ligação. Porque Deus quer. Porque Deus quer. E o Espírito Santo se torna efetivamente fecundo em Maria, pois ele gera Cristo. Após pedir-lhe permissão, o Espírito Santo já era fecundo em si. Mas em Maria, a sua fecundidade se torna obra. E essa obra é Cristo. Então, ele confere a ela também os méritos para poder gerar os membros do corpo de Cristo até o fim dos tempos. E o segundo motivo, esse segundo princípio, é que Deus quis se servir de Maria na santificação das almas. Para nós crescermos em santidade, de graça em graça, de virtude em virtude, nós precisamos de Maria. Para vencermos o pecado mortal na nossa vida, para vencermos as insídias de Satanás que existem na nossa vida, para vencermos a nossa própria carne, nós precisamos de Maria. Porque Cristo, no alto da cruz, ele disse: mulher, eis aí os teus filhos. Filhos, eis aí a tua mãe. Então, Cristo nos deu a ela para vivermos o processo de santidade. Reuniu ao redor delas os filhos para viver Pentecostes. Nós precisamos de Maria para podermos alcançar a meta que Deus quer de nós, que nós sejamos santos. Então, exige uma vida interior. Santificação, o São Luís vai dizendo, que isso que é muito importante que se diga logo no começo, é que quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós estamos declarando e temos que ter uma resolução sincera de evitar todo pecado mortal. Porque ser consagrada a Nossa Senhora não é uma moda. Não é uma modinha. Ah, porque todo mundo está se consagrando, eu vou me consagrar. Não. É um projeto de vida. É um plano que eu vou seguir. Que eu preciso chegar ao final. E para isso, todo pecado mortal eu tenho que evitar. Eu tenho que me consagrar sabendo que eu vou correr do pecado. Que eu vou fugir do pecado. Nós não vamos fugir de nada, só do pecado. Do pecado nós vamos fugir. E que nós vamos viver essa consagração buscando tudo aquilo que é do alto. Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e tudo mais vai nos ser acrescentado. E aqui, a Sara, quando vai se consagrar, eu tenho que fazer violência contra mim mesmo. Ah, eu não quero fazer jejum sexta. Não vou me abster de carne sexta. Você vai fazer violência contra você. Sua carne não quer. Mas se você não faz jejum, você não acostuma o seu corpo, não exercita o seu corpo, para que quem mande nele seja o Espírito. Então, a palavra de Deus diz que o reino de Deus são dos violentos. E qual é o sentido disso? É aquele que vai dizer não para si e dizer sim a Deus. E para eu fazer isso, dizer não para mim mesmo e dizer sim a Deus, eu vou precisar do auxílio materno de Nossa Senhora. Eu tenho que participar dos apostolados, das confrarias de Nossa Senhora e eu tenho uma vida intensa de oração. Se nós não nos alimentarmos da oração, nós não iremos conseguir viver de verdade essa consagração. Então, Nossa Senhora, ela é Maria, rainha de todos os corações. Deus a estabeleceu como rainha do céu e da terra. Nós precisamos dela para chegarmos a esse último fim. Quem desejar se salvar vai precisar de Nossa Senhora, porque ela é corredentora com Cristo
E é ela que vai nos levar ao Redentor. É ela que vai nos tornar parecidos com o Redentor. É ela que vai nos ajudar nessa via de deificação. E o que é deificação, sabe? Deus pretende nos fazer parecidos com Ele. Deus quer nos divinizar. Não é sendo Deus sem Deus. Nós seremos parecidos com Deus com o auxílio de Deus. E aí sim nós poderemos ser salvos. Porque se nós vivemos na vida medíocre, na vida de pecado, mortal, ou numa grande incidência de pecados veniais, a nossa própria salvação, a nossa estadia no céu, ela é comprometida. Podemos até ser salvos, mas quanto tempo no purgatório? Então, nós precisamos viver aqui na Terra o processo de deificação, deixar Deus trabalhar em nós e fazer de nós santos. Tem pessoas que têm chamados particulares, são chamados a uma via mais profunda de perfeição e precisam de Nossa Senhora. E particularmente São Luís Guion de Montfort diz que nesses últimos tempos Nossa Senhora é necessária, porque os últimos tempos serão muito árduos, muito difíceis. E se nós não estivermos fincados na nossa fé, nós poderemos não chegar à meta final. Então São Luís vai dizendo que Nossa Senhora deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e em graça. Porque Nossa Senhora precisa brilhar em misericórdia porque ela vai reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Então, aí, Nossa Senhora está de braços abertos, clamando pelas conversões. Mas ela vai exercer a força contra os inimigos de Deus, os que são idólatras, os cismáticos, os maometanos, judeus e ímpios e penternidos, que não querem ceder à vontade de Deus. E ela vai resplandecer em graça, porque ela vai nos animar e vai nos sustentar como valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que nós vamos pugnar pelos interesses dele. Ela vai nos manter. Sara, continua firme no propósito que Deus lhe confiou. Mesmo sofrendo, mesmo passando por isso, mesmo passando pelas tribulações, mas alegre em Deus. Nos animando, então teremos a alegria e o auxílio de Maria. E São Luís vai dizendo, Maria, e essa imagem é a ação de Nossa Senhora na Batalha de Lepanto, em que Nossa Senhora foi à frente do exército de Cristo. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como exército em ordem de batalha. Principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que tem pouco tempo para perder as almas, redobra cada dia mais seus esforços e ataques. Ele vai suscitar em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria que mais trabalho lhe dão para vencer. Então, São Luís é um profeta. Ele diz que o inimigo vai se levantar nesses últimos tempos. Então, eu preciso me consagrar a Nossa Senhora para eu poder permanecer firme na fé e vencer tudo aquilo que se opõe ao meu caminho de santidade. Então, ela vai à frente ali como exército em ordem de batalha. E diz, São Luís vai dizendo, que Satanás, como ele é orgulhoso, ele se sente mais humilhado ainda quando ele é vencido por aquela que foi a pequena e a humilde escrava de Deus. O pior de tudo não é ele ser destruído por Deus, é ele ser pisado por Maria, que é uma criatura. Isso para ele é extremamente humilhante. E São Luís vai dizendo que muitas vezes que Deus deu a Maria tão grande poder sobre os demônios que muitas vezes o demônio se viu obrigado a confessar pela boca dos possessos
quem é Maria. E infunde ao demônio um temor só do suspiro de Maria por cada um de nós. Só em Maria suspirar por nós, ele já se sente extremamente ameaçado e atormentado. E a prova disto, uma das provas disso, que São Luís diz, é um registro aqui dos exorcismos da Annelise Mitchell, que está lá no canal do YouTube do Abner Rezende. No exorcismo, o padre, ele determinava que o inimigo de Deus desse claro sinal de que ele estivesse deixando aquela pobre alma. E aqui, nós vemos aqui algumas etapas do exorcismo. O em azul é a fala do sacerdote e em vermelho é a fala do maligno. E o sacerdote ordenava: eu ordeno que vá embora, saia e nunca mais volte. E ele dizia que não, que não, que não. E quando o sacerdote dizia que ele desse claro sinal de que ele estava deixando aquela pobre alma, ele com grande dor, com muitos urros, ele diz: Ave Maria, cheia de graça. Obrigado a confessar que Maria é cheia de graça. Que ela pisa nele, que ela o humilha. E é isso que ela vai fazer com ele, afastando-nos de nós, de toda insídia de Satanás, para que nós possamos viver verdadeiramente o nosso batismo. E sermos esses apóstolos dos últimos tempos, que foi profetizado por São Luís, que nós vamos viver essa consagração sendo auxiliados, vamos recorrer a ela em todas as circunstâncias da nossa vida. Você que vai se consagrar, você não vai mais fazer nada sem Maria. Vai pintar a tua casa? Está na hora, Nossa Senhora? A senhora vai fazer comigo? Se a senhora for comigo, eu vou. Se a senhora não for comigo, eu não vou. Porque ela só entra onde é na vontade de Deus. Tudo, tudo, tudo vivendo uma perfeita dependência de Maria. E aí, vivendo essa perfeita dependência de Maria em tudo, nós vamos ser ministros de Deus, que vamos arder. Sendo obedientes, nós levaremos outros à obediência a Cristo. Vamos arder do fogo divino do amor. Vamos ser flechas agudas na mão de Nossa Senhora para transpassar os inimigos de Deus. Você quer? Eu quero. Você quer que sua vida tenha sentido? Eu quero. Mas nós seremos purificados no Cristo, queimadas todas as nossas impurezas, a mancha, aquilo, as más tendências, os vícios, as más inclinações que nós temos. Vamos viver esse desapego. Vamos correr do pecado, vamos lutar contra a nossa própria carne, contra o mundo e contra o diabo. Vamos ser anunciadores da verdade. Porque o amor, ele está sempre do lado da verdade. Quando nós deixamos de anunciar a verdade, nos falta o amor. Então, nós cumpriremos em tudo a vontade de Deus e seremos. Essa é a meta, sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E aí o Arautos do Evangelho, ele fez uma música para Nossa Senhora, que ela representa muito essa necessidade que nós temos. Nós precisamos ir a Nossa Senhora porque é a vontade de Deus, Deus quer. Tanto porque ele se encarnou no seio dela, como ele a escolheu para nos santificar. Que ela tem um papel grandiosíssimo na santificação das almas. E essa música dos Arautos do Evangelho vai dizer que ela é Maria Imaculada, de estrelas coroada, e que o coração dela sobre o mundo reinará.
porque ela é um lírio de ilibada pureza. Ela é mãe da infinita grandeza e ela é a rainha virginal. Ela concebeu o Verbo encarnado e dela, por isso o motivo, eu tenho a necessidade, porque dela nasceu o rei esperado dela, que se deixou ser educado por ela. Então eu devo, se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que fazer como ele, me submeter a Maria. E vai dizer na música que ela é poderosa e terrível. Nós, muitas vezes, quando vamos falar de Nossa Senhora, nós não pensamos assim. Nossa Senhora é terrível, ela é terrível. Contra quem? Contra as trevas. E contra as trevas ela é invencível. O nome de Nossa Senhora chama e grita nas tuas necessidades o nome de Nossa Senhora, porque o nome de Nossa Senhora é um brado de guerra. Quando você chama Maria, todos os anjos e santos vêm imediatamente ao nosso socorro. E ela dispersa o mal da nossa vida, do meu ser e de toda a face da terra. E ela se disse que era a escrava do Senhor. E que ela, por vontade de Deus, é um dom inefável. Eu necessito me consagrar a ela porque ela é um dom de Deus para mim. Então, que ela me conceda ser escravo dela. Propriedade, coisa dela. Para ela fazer de mim o que ela quiser, porque a vontade dela é a vontade de Deus. Ela não quer nada para si, ela não retém nada para si, tudo ela oferta para Deus. E que eu quero viver do amor dela. Porque ela é clemente, ela tem a santa inocência e ela é o verdadeiro sacrário de Jesus. E que eu, que estou nessa terra, preciso ser consolado por ela, preciso ser guiado e protegido por ela. Porque nunca ninguém foi desprezado por chamar Maria. Então, nós não seremos desprezados ao nos consagrarmos a Nossa Senhora. Por isso, nós temos razão e urgência de nos consagrar. E Santa Jacinta vai dizendo que ela já faltava pouco para ela ir para o céu, mas que tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando fores para dizer isso, não te escondas. Diz a toda gente que Deus quer conceder as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Então não temamos e nos apressemos em nos consagrar. Mas, como nosso compromisso é com Deus e Deus nos pede para falar a verdade, olha o que é que São Pio X diz para nós. Contudo, a-me-te confessar que nestes últimos tempos cresce sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solar pelos alicerces, se dado lhes fosse o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isso, já não nos é lícito calar, para não parecer faltar ao nosso santíssimo dever. E como formadora agora, eu não posso calar. Eu não posso faltar ao santíssimo dever, que nós só poderemos nos consagrar se nós tivermos com determinada determinação de lutar contra todo mal, contra todo pecado mortal, de que eu quero fazer a vontade de Deus, de que eu quero cumprir os 10 mandamentos de Deus. Se eu não quiser, eu não posso me consagrar. Sabe o que é que pode me impedir de me consagrar? O próprio catecismo da Igreja Católica diz: as práticas homossexuais, o que fere o mandamento da castidade. O namoro que não é santo me impede de eu me consagrar. Então eu preciso declarar que eu quero viver a santidade. Porque não vai combinar ser consagrada a Nossa Senhora e querendo viver a impureza.
Não vai. Porque quando você se diz consagrada a Nossa Senhora, você diz que você quer viver as virtudes dela. Você quer imitá-la para parecer com Cristo. Então, se eu desejo estar numa relação não abençoada pelo sacramento do matrimônio, e eu quero permanecer nela, eu não vou poder me consagrar. Mas não é porque você não pode. Na verdade, é um ato de escolha. Escolha Deus. Escolha as coisas do alto. E tudo mais vos será acrescentado. Nós teremos uma formação futura que vai falar sobre os pecados. Até para a gente poder se preparar para a confissão que a gente vai ter que fazer para poder se consagrar a Nossa Senhora. E Padre José Soares, hoje, ele dizia muito fortemente que ele não pode se responsabilizar, ele não pode consagrar alguém de uma forma tíbia, negligente, sem o anúncio da verdade, sem promover as mudanças, sem promover o arrependimento e a conversão. A consagração é caminho de perfeição. É para aqueles que desejam ser santificados. Então, nós seremos sim chamados pelo Espírito Santo e Ele vai nos capacitar. Deus vai nos dar as graças para nós fazermos as escolhas certas. Porque nós somos de Deus e iremos para Deus. E deveremos renunciar a tudo aquilo que me impede de ir a Ele. Amém? E vivermos as felicidades da bem-aventurança. Então, nós vamos fazer agora a nossa oração final, pedindo a Deus, nesse momento, a graça da compreensão de tudo isso, de reconhecer na nossa vida a necessidade que nós temos de Maria para acertarmos, de conhecermos a grandeza desse átomo que é Maria diante de vós, Senhor, mas que diante de mim é algo tão grande, tão extraordinário, que só o Senhor para tê-la feito. E que nós sejamos cada dia mais convencidos pelo Espírito Santo de que é isso que Deus quer, promover a ordem na nossa vida, organizar o interior da nossa alma, colocar no lugar aquilo que não está colocado e que às vezes precisa tirar tudo do lugar quando a gente vai arrumar um quarto. A gente vai limpar o guarda-roupa, a gente primeiro tira tudo que tem dentro do guarda-roupa, limpa, e depois que a gente vai botar tudo no lugar. E às vezes esse processo, ele incomoda, ele dói um pouquinho, é um pouco sacrificante, mas no final fica algo belo, fica algo cordeiro, fica algo desejado. É a coroa do trabalho. Então façamos como as orações de São Paulo, peçamos a Deus a graça de recebermos ao final a coroa, por termos completado a corrida, mas é preciso correr. E a consagração é esse caminho, é esse percurso, que se bem vivido, que se rezado, se clamado a intercessão da Virgem Poderosa, vai operar em nós e nós poderemos cantar como Nossa Senhora. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco,
Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.